Pessoal, tudo bem? Aqui é Henrique Folser. Estou hoje aqui com Daniel Ferronato, cara fantástico, cara da educação. E claro, como eu sou o cara do Vão Estudar, ele tem muito para conversar comigo. Então, Daniel, prazer estar aqui com você, cara. Que Imagina. bom que a gente se encontrou nesse evento, que a gente está se conectando. E eu queria que tu falasse um pouquinho para essa galera aí fantástica que está nos assistindo agora, quem é o Daniel e como que ele chegou Ah, até a educação. com certeza, com certeza. Pessoal, então é um prazer estar aqui com vocês, né? Virei teu fã, Boa. né? Eu, inclusive, comentei contigo com relação à tua camiseta, não posso deixar. Essa camiseta Vão Estudar é fantástica. Eu acho que diz tudo, né? O que a gente precisa hoje no mundo, né? Sim. E então, contando um pouquinho da minha história, já vamos dizer que nós somos suspeitos de conversar sobre educação, né? Porque é algo que, como eu comentei contigo antes, né, fomos picados pelo bichinho da educação, Verdade. né? Então, meu nome é Daniel Ferronato, sou então diretor da conveniada Decision da FGV em Santa Catarina, né? Então, trabalho na parte de pós-graduação, né, MBAs da Fundação, né, acredito que todo mundo conheça, né, e um pouquinho da minha história, então, pessoa física, pessoa jurídica, ou misturamos tudo? O Bom, que vamos tu lá. acha? Eu prefiro começar com a pessoa física, para o pessoal saber quem que é o Daniel, Ó, onde o Daniel nasceu, quantos anos o legal. Daniel tem. Vamos lá. E aí depois a gente vai para a pessoa jurídica aí, mas vamos Ótimo. começar pela física para o pessoal saber quem que é o Daniel. Legal. Bom, o Daniel, então, nasceu em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcho, ou era gaúcho, Era gaúcho. vamos dizer assim, né? Vim morar aqui nessa cidade linda. Tenho 41 anos de idade, né? Comecei a minha vida de educação desde sempre, certo? A conveniada Decision, ela foi a primeira conveniada da FGV, né? Fora do Rio Eixo São Paulo, Brasília, que sempre são as matrizes da fundação foram. Então, o Daniel começou a trabalhar muito cedo na área da educação. Eu comecei dormindo no sofá, digamos assim, quando eu tinha 9, 10 anos de idade. E depois, com 13 anos, comecei a me interessar na parte de tecnologia da informação. Na época, acredito que você conheça Sim. 486, 386, esse tipo de computador e por aí vai, né? Então, Daniel, pessoa física, tem um pai que trabalha na área da educação, mãe, toda a minha família, minha Dinda, todo mundo na área da educação. Então, ao longo do tempo eu percebi que eu sempre gostei muito de estudar, né, muito de aprender e desenvolver o conhecimento. Né? Então eu me graduei em administração de empresas, lá na época que eram 5 anos de graduação ainda, em 2005. Fiz uma primeira pós-graduação em um MBA em tecnologia da informação, né? Fiz um pós-MBA, como a gente chama, em inteligência empresarial, fiz também módulos na Universidade Irvine, na Califórnia, também outros cursos, mestrado executivo na Fundação do Rio de Janeiro, na IBAP, né, Escola Brasileira de Administração Pública e Economia, né? Uma outra questão que eu acho legal contar também, que está sempre muito junto com a educação, é a questão do esporte, né? Eu desde Sim. sempre pratiquei esporte, comecei aos 6 anos de idade, ginástica olímpica. Ô Dani, e assim, rapidinho assim, falasse do esporte e tal, como é que tu faria a associação, assim, ó, do atleta e do estudante? Do atleta do Assim, o que que tu estudante. liga, assim, que contribuiu pros dois, assim? O que que tu acha a dedicação, sabe, a disciplina, Resiliência, resiliência? dedicação, né? Eu acredito que estão intrinsecamente, digamos assim, juntos, né? Tanto que tu pega Bernardinho, né? O técnico, seleção, obviamente todo mundo conhece. Tu pega grandes personalidades, Sun Tzu, Arte da Guerra, Sim, né? Então tu vê que existem essas conexões, essas ligações muito fortes relacionadas tanto à parte de, digamos assim, Forças Armadas, né? Saindo um pouquinho da nossa linha aqui, mas parte da educação, parte do esporte, né? Resiliência. Então tu veja que para tu vão estudar, continuem estudando. É uma exato. coisa que tu tem que estudar aquilo que tu gosta Aham. e aquilo que tu não gosta, né? Então tu tem que criar a disciplina, tu tem que criar o envolvimento, o engajamento para que tu consiga compreender aquela matéria, digamos, né, de química, né? Quando a gente Sim. fala em relação a disciplinas que são consideradas difíceis, estatística,
né? E que existem pessoas que têm mais facilidades e pessoas que têm menos facilidades, né? Então a gente trabalha sempre com a questão de dedicação. Então é isso que eu vejo tanto no esporte quanto na área da educação como sendo o principal motor, né, que move a gente. Então, como eu tinha comentado, a questão de pessoa física, né? Então eu pratico bastante arte marcial há muito tempo, né? Sou, digamos assim, Daniel San, sempre foi meu apelido na... Então, assim, ó, pra quem tá nos assistindo, tá, gente? Daniel é gaúcho, mora em Santa Catarina, o negócio dele é aqui. Bom, estudou a vida inteira, como vocês podem ver, né, gente? E atleta. Então, assim, o quanto que essa dedicação, essa disciplina vai contando e o quanto de habilidade e competência ele vai ganhando, sabe? Levando o estudo e o esporte, sempre alinhados. E vamos conhecer um pouquinho mais desse Daniel, né? Bom, cara, assim, ó. Então a gente já sabe que você é gaúcho, Isso. você é atleta, você é um estudioso sempre, uma Sempre. família de educadores. E como surgiu essa ideia de empreendedor? Essa ideia de empreendedor, eu acredito que como é que a gente pode dizer, né? A gente acaba descobrindo através da vida, né? Através do tempo, a gente acaba percebendo que nós temos uma veia de empreendedor, né? Isso é uma questão que todo mundo comenta, né? Veia do empreendedor, tá, mas como que surgiu? Gente, simplesmente a gente começa aí, eu, contando uma outra questão, pessoa física, morei em Londres, né? Então fui garçom, fui lavador de carro, né? E percebi que eu gostava de fazer coisas diferentes. Eu tenho não digo uma questão pessoal minha, não é um problema, né? Mas é o medo. O medo de coisas diferentes, questões diferentes. Então eu estou sempre tentando forçar essa barreira e continuar tendo medo sempre a gente terá. Mas é algo que a gente começa a aprender a lidar com medo. Então isso, quem é empreendedor tem muito isso. Tu não sabe se o teu Sim. negócio vai dar certo ou não vai. Né? Tu fica pensando, será que vai, será que não vai, para onde é que a gente vai? Verdade. Né? Então eu trabalhei na área de alimentação, né? Tive lojas em shopping centers de suco e sanduíches, né? A gente trabalha na família com construção civil, cuidei de estacionamento também, fiz várias coisas. Na parte da construção eu cuidava da parte de RH, na parte de departamento pessoal. Então é algo que a gente aos poucos com a vida a gente vai aprendendo que, opa, eu tenho uma veia diferente, né? Não que a gente não goste, digamos assim, de trabalhar como normal, horário, não, não é isso. É algo que tu tá sempre com... Meu pai sempre dizia que eu não conseguia ficar sentado mais do que 20 minutos, né? Então isso é algo que eu realmente percebi, ele tem razão. Não consigo ficar mais que 20 minutos sentado, 10 minutos. Cara, eu vou te falar que quando eu te conheci, eu percebi exatamente isso. Porque assim, gente, ó, imagina você conversar com um diretor, um cara responsável pela GV em Santa Catarina. Eu pensei, cara, vou conversar com o senhor, né? Aí na nossa troca de mensagem, eu assim, cara, desculpa o barulho, eu tô na academia. Ele assim, cara, eu também. Então assim, ó, é fantástico a gente ver assim, ó, essa cara nova que está sendo dada para um negócio tão grande, né? Algo tão importante, algo tão sério. Então, é legal porque assim, tu vai influenciar muitos jovens, sabe? Pra ter essa cara assim, ó, essa responsabilidade que tu tem, gigante, e tudo isso que você faz. Então, já cuidou de carro, já fez tudo isso e olha só como a gente está hoje. É verdade. E assim, Daniel, pra galera conhecer um pouquinho, como é que funciona hoje a FGV aqui em Santa Catarina? Isso. Tá? Como é que vocês cuidam do negócio? Eu inclusive... Quando fui falar, né, eu falei errado. Lembra? Assim, não, cara, é aqui em Santa Catarina, eu já sei onde que é. Ele assim, não, cara, não é. Então, fala pro pessoal onde que funciona, como que está hoje. Isso, vamos lá. Hoje, né, para quem é mais jovem, de repente não conheça, como eu comentei, a Conveniada Decision, né? A Conveniada Decision, ela abriu o mercado de Santa Catarina em 1994 e a gente ficou até 2006. Inclusive tem um fato interessante com relação a isso, para vocês terem uma ideia, nós havíamos aberto uma turma em 1995, 96, se não me engano, na área de RH em Blumenau. E existia um voo semanal que era da Rio Sul, uma antiga Varig ainda, né? E dentro deste voo vinha um executivo de São Paulo, né? Isso é um caso real mesmo, né? Então é importante comentar isso. E nós fomos a primeira turma, né, dos grandes executivos na área da região de Blumenau e extinguimos o voo. Né? Então, o que acontece? Então, isso é uma questão que eu acho legal a gente sempre comentar, para ver, principalmente com relação a estudo, que o estudo realmente muda a vida das pessoas.
né? Sejam elas executivos, sejam elas primeiro grau, segundo grau, hoje, como é que se chama? Cara, é o ensino fundamental, Fundamental. ensino médio, Exatamente. superior. Exatamente. E respondendo a tua pergunta com relação à FGV, funcionamento, né? Hoje, então, nós estamos em Florianópolis, né? A nossa central, digamos assim, porque a gente também atinge outras cidades, logicamente, né? Então, nós ficamos dentro da ACAT, que também é uma questão muito interessante, né? No Passeio Primavera. A pessoa perguntou, FGV, ACAT, nossa, uma interessante coisa moderna. Sim. Né? Então, como tu relataste essa questão do... Nossa, eu achei que o Daniel ia ser uma pessoa muito mais diferente. Sim. Né? Então, isso é algo que... É o que eu estou tentando dar aqui em Santa Catarina, uma cara nova. Cara, né? e assim, ó, vamos lá, vocês estão dentro da Caixa. Isso. Perfeito. Só que muita gente não sabe como funciona a Caixa. E assim, tem vários investidores da Caixa, vários stand-ups dentro da Caixa. E assim, levar um curso lá pra dentro de MBA, o cara já sai fazendo todo o network possível lá dentro, né? Exatamente. Isso é a principal questão que, vou ter que ser honesto, minha esposa quem me deu a ideia. Nós somos no Passeio Primavera, um ambiente maravilhoso, fantástico. Aí eu acabei olhando e pensando, nossa, veja bem, né? Nós temos um lugar onde tu tem opções, diversas opções de alimentação, nós temos segurança, nós temos a questão da ACAT lá dentro, então nós temos uma conexão de empresas, de startups, empresas, de grandes empresas, né? Então, o que acontece? Eu acredito que a gente conseguiu alterar um pouco a questão da educação normal, né? O que seria uma educação normal que a gente chama, né? Eu também sou estudante, né? Então eu também tenho a questão relacionada a ser professor convidado da FGV, professor tutor, os MBAs online, né? Então conheço os três lados, o lado do professor, o lado do estudante e o lado como conveniada da FGV, né? Então o que eu quero? Eu quero me alimentar bem, eu quero ter segurança para estacionar, eu quero estar num ambiente onde eu consiga ter antes e depois eu me sentir bem, né? Então eu resolvi mudar esse conceito que a gente chama de chega na escola, né, na instituição de ensino, vai para a sala de aula, vai para a cantina, volta para a sala de aula e combina alguma coisa para fazer fora. Né? Não, a gente tem muitos alunos que são alunos de fora, de Florianópolis, óbvio. Né? Então, tem gente que vem com a família. Né, quando são os MBAs, sexta e sábado, por exemplo, então o pessoal vem com a família passar um final de semana, combina um almoço de sábado pós a aula, lá no Passeio Primavera, né, então tu já consegue criar uma experiência, Sim. Porque depois da pandemia tem que ter um motivo para simplesmente eu me deslocar e ir até um determinado local, né, tu tem que ter um networking diferente, então Sim. Tudo acontece nos bastidores, né, o que dizem, então o antes... O pessoal comenta, vamos se encontrar antes, vamos, né, tomar uma água com gás, né, vamos se encontrar depois, vamos tomar uma cervejinha, vamos fazer aquele networking. Então é isso que a gente conseguiu, né, nós estamos conseguindo. Um ambiente diferente, com uma proposta de ensino diferente para alunos de pós-graduação, de MBA. Essa foi a nossa ideia aqui em Santa Catarina. Fantástico. Assim, ó, tu sabe que eu trabalho com educação, o pessoal me conhece aí das redes sociais, eu sempre falo na educação diferente. E casa exatamente o que o Daniel está falando aqui da FGV. A forma que se trabalha, a forma que se trata, se conectar com o aluno. Então, quando a gente olha lá, não é um aluno que está ali com a gente, é uma pessoa que está precisando de habilidades e competências para que possa fluir, que possa se conectar com outras pessoas, possa ter sucesso. Então, cara, fantástico. E assim, ó, eu vou querer que tu fale agora, que tem um recado para cada classe da educação. Tá bom? A gente vai começar então pelos alunos. Independente da série. O que você falaria para os alunos, especificamente para eles? O conhecimento ninguém te tira. Então, estude sempre. E estudar não é simplesmente livros. Estudar, nós temos hoje internet. Eu sou uma pessoa agitada, como tu já percebeste. Percebi. Então eu, digamos assim, não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então o que eu faço quando eu vou estudar? Eu tenho um livro, né? Eu tenho um computador, eu tenho um iPad, ou um tablet que seja, né? E quando eu olho uma palavra, quando eu olho alguma frase que me chama muita atenção, eu vou procurar, seja sobre aquele autor, sobre aquela palavra, para que eu veja um vídeo sobre aquilo. Então com isso eu consigo
adquirir mais conhecimento. Então o que eu digo é exatamente isso. Continue adquirindo conhecimento, né? Porque a gente aprende na dor ou no amor. Né? Exato. Então acredito que a gente tem muitas dores que a gente poderia aprender com menos dificuldade, digamos assim, estudando, escutando, né? Lembre-se que tu tem 2 orelhas, uma boca. Sim. Então acredito que isso serve para qualquer aluno, né? Porque dentro de sala de aula, seja o meu filho com 6, ou seja algum colega com 50, 60 anos, é aluno. Não muda, né, cara? Não muda. Aluno é aluno, independente da idade. Tá, agora olha só. Agora tá mandando um recado Tá. para os pais. É Legal. importante também. Os pais. Por exemplo, eu sou pai. Então, acredito que seria um recado, pode ser para... Os colegas. Exatamente. Os colegas, para você também, né? Acredito que um recado que a gente poderia dar é... Os pais são os heróis dos filhos, né? Então, tudo que tu fizeres, da maneira como tu agires, é claro que a gente não consegue sempre fazer tudo certinho, bonitinho, porque nós somos seres humanos. Né? Então, o que eu digo... Inclusive, eu postei no meu Insta, né? Tô aprendendo a mexer nessa questão, acredito que é muito importante. Importante. É o seguinte: se você estiver com eles, eles estarão com vocês. Sim, seja o exemplo. Seja o exemplo. Né? Perfeito. Então, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Levei o meu filho para o jiu-jitsu, mas não na obrigação. Né? É uma questão que eu levei. Se ele gostar, vamos embora. Se ele gostar do futebol, vamos lá, vamos dar força, vamos estar junto. Né? Eu gosto de andar de skate. Então, cara, vamos. Ou seja, você é o exemplo dele, mas deixa ele ter o amor dele. Lembra que eu te comentei do carrinho? Essa aí, inclusive, é uma história que tu pode contar pra galera. Eu vou perguntar depois do carrinho. Tá calma, bom. calma. Já vou perguntar do carrinho. E assim, cara, eu acho que agora o principal, tá? Qual que vai ser o recado para os professores? Professores, muito bem. Para os professores, o recado, que é para nós também, volto a dizer. Para nós também. A mesma coisa é... A profissão de professor é muito mais do que a profissão simplesmente de ensinar. Né? Se você pensar, você tem professores ou professoras no qual você se lembra de exemplos, de atitudes, lá de muito tempo atrás. Então, a profissão de professor é muito mais do que uma profissão. Literalmente, você acaba sendo transformadores de pessoas. Você acaba sendo... Não chega a ser pais, mas você acaba se tornando o exemplo, sejam as crianças, sejam de adultos, porque todo mundo que te ensina é um professor. Todo mundo que faz com que você adquira mais conhecimento é um professor, porque o professor ele faz isso por amor, por paixão. Sim, com certeza. Então isso é uma questão que eu comentei contigo também. Fui picado pelo bichinho da educação. Essa eu vou guardar, tá? Essa eu não usava. Essa é muito Mas eu te entendo, cara, que o professor, ele é um facilitador de sonhos. Isso. Sabe? E dependendo do ambiente que a gente trabalha, a gente precisa de pessoas como você, que cuidam, sabe, de educadores, vocês cuidam de alunos, vocês cuidam de pais. Imagina você chegar num ambiente onde o diretor que vai te receber é o Daniel. Um cara que faz esporte, um cara com uma cara super juvenil, jovem, sabe? Bom de papo. E é isso, gente. Olha como a educação tá ganhando novas caras. E vamos dar um recado final pra essa galera, cara? Manda. Vamos lá. Hoje na FGV, o que a FGV tem para entregar para quem procura? O que a FGV é diferente em Santa Catarina? A Decision tem de diferente que, por exemplo, o Henrique teria que estar lá. Certo. Nós temos de diferente uma questão muito importante, que é a experiência. Isto é uma questão muito forte. Né? Tu deve conhecer aquele rapaz que foi consertar uma máquina e que ele chegou na máquina, ou aquele senhor, depende, olhou para a máquina, ficou olhando para a máquina 15, 20 minutos, chegou, tirou uma chave de fenda, foi lá e apertou um parafuso e a máquina voltou a funcionar. Aí chegou a nota, R$1.000.
R$ 1 por apertar o parafuso e 999 por saber qual parafuso apertar. Então é exatamente isso que o MBA, que a pós-graduação, que a FGV faz. Ela simplesmente te ensina, te dá a ferramenta para tu ir lá e apertar o parafuso certo. Perfeito. Bingo! As coisas voltam a funcionar, as coisas Perfeito. fluem de uma maneira muito mais fácil. É isso que a gente tenta levar através dos professores, que isto é uma questão, que são professores com muita experiência de mercado e acadêmico, né? Então tu une os dois. Isso é uma outra coisa legal. Posso falar Pode. 10 segundos? À 20, vontade. 30? Quando tu tem a união do acadêmico com o prático, tu acaba tendo muito mais facilidade na tua vida. Tu acaba tendo do que somente uma prática, né? Não é nada contra, nunca. Mas tu une as coisas, né? São duas metades que juntas são muito maiores do que o todo. Elas são complementares. Então acho que isso é o que faz realmente a gente buscar continuar estudando para que tu tenha a ferramenta e saiba fazer. Ou se tu pensar em qualquer grande exército romano, japonês, chinês, tu tinha grandes estrategistas, e os estrategistas, Sun Tzu, um deles, estoicismo, Marco Aurélio, saber fazer. Então, ter o conhecimento através do estudo e mostrar que sabe. Perfeito. Lá na frente. Perfeito. Tá, mas olha só. Diga. Eu vi que tu é um cara muito família. Citou aqui, né, o filho várias vezes. Explica pra galera e mostra também esse carrinho que você carrega aí com você, cara. Olha só, gente. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é o seguinte, ó. O meu filho é apaixonado por carro. Carro, moto. E sempre, quando ele ia pra escola, carrinho na mão. Carrinho na mão, carrinho na mão. Então a gente entendeu que não era o bico para ele. Era um carrinho na mão, que trazia a segurança dele. Então uma vez, quando eu fiquei doente, ele estava deitado na cama, ele me veio, aqui em Florianópolis, 2021, se não me engano, ele me veio com uns 20 carrinhos e largou assim na minha cama. E depois disso eu disse assim, ó, cara, os meus carros, eu tenho que ter um carrinho. A minha moto, que eu também ando de moto, né? Gosto muito de Harley, né? E sempre tem um carrinho comigo, porque me traz segurança e faz, obviamente, me lembrar do meu pequenininho, que já não é mais tão pequeno, né? Já é uma criança agora, né? Ah, que legal, cara. E assim, ó, gente, eu vou querer ir lá tomar um café, lá na CAT. Com certeza. Tô convidado pra ir, cara? Mas vamos fazer um convite pra essa galera também? Quem Vamos. quiser ir lá tomar um café com o Daniel, conhecer lá todo o espaço de vocês e tal, como faz pra procurar vocês? Com certeza. Telefone, o espaço físico, endereço de e-mail. Cara, fala aí pro pessoal como é que podem achar vocês. Olha, para nos achar é mais fácil que a gente imagina, né? Todo mundo, obviamente, usa o nosso amigo Google, né? O senhor que tudo sabe, né? Então, uma das questões é procurar FGV, né? Entrar no próprio site, que é educaçãoexecutiva.fgv.br, né? Tem a questão relacionada às cidades de atendimento, porque a FGV ela atende mais de 100 cidades no país, né? Então, realmente, são bastantes regiões atingidas no Brasil como um todo, né? Então, site, educação-executiva.fgv.br, nosso endereço, a CAT, estamos na sala 21, na sala 23, estou sempre por lá, adoro uma presença, também trabalhamos via videoconferência também, mas gostamos bastante do presencial. Só chegar lá e ficar à vontade. Eu quero ir no presencial, tá, gente? Querer a videoconferência. Eu vou querer conhecer tudo, na verdade. E vamos dar um recado pra essa galera? Vamos falar juntos pra eles, vão estudar, não? Vamos. Então olha pra essa câmera aqui, ó. Qual câmera? Essa aqui, ó. Ali no meio, ali, ó. Vocês estão nos assistindo aí, ó. Vai. Vão estudar, hein? Vão estudar, gente. Boa. Valeu, cara, obrigado. Prazerzão te conhecer. Espero que vocês tenham curtido, gente. Vai estar no YouTube aí pra vocês. Grande abraço a todos. Vamos lá, vamos dar tchau pra eles. Tchau, gente. Até breve, querido.